assim, Robson, ele era todo estreito? Não lembro desse. Pode falar. Fala aí no microfone. Era um mapa de uma cidade aqui no Paraná. E ele era todo zigue-zague, assim, a divisão dele. Eu queria saber por que que é assim, não sei. Se é natural a divisa? Não era um mapa meu? Era. Ah, tá. Vou ver se eu acho aqui para tentar te explicar. Na aula 1, né? Esse? Isso. Esse mapa, ele é assim, ó. Esse aqui é o município de Cascavel. Tu mora onde, Robson? É em Curitiba mesmo. Ah, tá, em Curitiba. Então, olha só. Esse mapa aqui é o mapa de Cascavel. Como que é feita uma divisão de um território? Não tem uma super especificidade, tá? Eles vão colonizando a área e vão brigando, né? Algumas brigas são, de fato, uns confrontos, né? Sabe? Como a história conta mesmo pra gente, né? De outras maneiras, tem gente que compra também territórios, tem territórios que compram de outros territórios, tem territórios que são cedidos, né? E aí vai acontecendo. Por exemplo, esse daqui é o mapa do município de Cascavel. Só que ele nem sempre foi assim, né? Por exemplo, Corbélia, essa cidade que a prof está com o mouse aqui em cima, você consegue ver? Sim, consigo. Então, Corbélia pertencia a Cascavel, a Cafelândia também, sabe? E aí eles foram se tornando autônomos, né? Inclusive tem um bairro aqui de Cascavel ainda que se chama Floresta, que ele é bem autônomo e há uma certa especulação dele virar um distrito ou até mesmo, né, para frente uma cidade. Então, vai criando-se uma autonomia, né, quanto à delimitação, e delimitando, assim, e vai tendo umas briguinhas, né, uns acertos, até que se tem determinados territórios. Lembra, por exemplo, Brasil, né, se você for pegar Brasil, nem sempre nós tínhamos... A Pamela falou que já morou no... Ah, tá, eu estava só explicando aquilo ali, Ana. Mas alguém tinha dúvida quanto a isso? Ó, por exemplo, no caso do Brasil, né? Nós nem sempre nós tivemos essa formatação de estados e de... Deu barulhinho aqui, mas não apareceu ninguém. Essa formatação de estados e de território. Lembra que eu comentei com vocês sobre barulhinho no chat? Ah, tá. Você sabe que a divisão dos Estados Unidos, gente, olha só, se eu leio a pergunta, eu já paro de falar o que eu estava falando e começo a falar outra coisa. Parece bem doida, né? Enfim. Tem dois barulhinhos. Ai, ai, ai. Mas aonde que tá daí? Isso. Tá aparecendo aqui não, hein? Na minha telinha não apareceu. Tá, enfim. Manda mensagem. Ah, tá bom. Mandou mensagem, aí faz barulho. Entendi. Ó, então nem sempre a formatação do Brasil que nós temos hoje foi dessa maneira, né? Lembram-se, por exemplo, Mato Grosso era apenas um, né? Aí houve uma divisão. Se a gente pegar o primeiro mapa mesmo que nós estudamos na escola do Brasil, é aquele bem de capitanias hereditárias ainda, que tem só bem uma porção leste do Brasil, né? Depois que a gente vai aí aumentando para o interior, para o que nós chamamos de interior, né? Para o lado oeste do Brasil. Mas, enfim, é a partir disso, Robson, de disputas, de acertos, tá? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês vão me parando aí. Vocês sabem que a prof é meio perdidota. Vou colocar a tela aqui. Então, hoje,
falaremos sobre população, check, demografia, não vou falar mais check, não. População, demografia, migração e urbanização. Talvez não esteja nessa ordem, tá? Mas como é um emaranhado, uma está dentro da outra está dentro daquela, é tudo um rolo doido, né? Então, olha só. Demografia. A demografia, ela é o estudo da população. E essa população, ela tem um certo movimento, né? Então, esse movimento pode ser chamado de migração. Ela tem um fluxo, tá? E esse fluxo pode ser chamado aí de fluxo migratório. E quando a gente pensa na urbanização, né? É o momento aí em que as cidades vão tomando conta de tudo não, mas, né, elas vão tomando conta do que antes era área rural, era campo, tá? Então, a migração e a urbanização são fenômenos. E fenômenos a gente consegue frear, a gente consegue brecar? A gente para um fenômeno? Não. Viu, gente? Ó, eu tentei dar um ESC aqui e não voltou agora. Eu já tinha dado o tal do ESC, então vai ser meio lenta a coisa, tá? Bom. Olha só o que eu aprendi a fazer. Começar da segunda tela. Alguém que me ensinou aquele dia. Enfim. Então, aí nós temos alguns fenômenos relacionados à população, tá? Então, a população, conjunto de habitantes de determinado lugar, região ou país. Isso para geografia, né, gente? Para biologia, por exemplo, população aí tem outro conceito também. Então, aqui nós vamos ter os países mais populosos do mundo. Percebam que eles estão num ranking aí, né? Do primeiro, o primeiro está embaixo e o 10º em cima, tá? E são para o ano de 2020, ok? Então, a população mundial, ela continua crescendo, né? Nós já temos aí 7,7 bilhões de serinhos humanos, ok? E ainda acredita-se que cerca de 200 milhões de pessoas nascerão nos próximos 20 anos, tá? Eu uso um aparelho, por isso que essa minha dicção tá terrível, tá, gente? Espero que vocês estejam me entendendo. Então, olha só. O que leva a população a aumentar ou a diminuir? Agora, eu vou ter que dar um ESCzinho. Deu certo, deu na hora. E vocês vão me falar. O que leva a população a aumentar ou a diminuir? Agora, vocês podem escrever, caso não queiram falar. Olha lá, natalidade, ótimo. Urbanização, natalidade. Migração, ótimo. Repulsão, atração, porque daí a pessoa sai de um lugar e vai para outro, que é isso? Mortalidade, crescimento vegetativo. Já está um craque aí nos conceitos de urbana, de população. Ótimo. Tá. Então, continuando aqui. Então, o que leva a população a aumentar ou diminuir, é claro, são os nascimentos, como vocês bem disseram, né? O crescimento vegetativo a gente vai ver depois, mas ele é o quê? A diferença entre a taxa de óbitos, né, de mortalidade, e a taxa de natalidade, ok? Mas o que fez a população aumentar foram alguns avanços na medicina, na tecnologia, né? E na agricultura, ok? Então, bem aquela questão, aqueles discursos que a gente, aqueles conteúdos, né, de história, que nós vemos a evolução aí da sociedade, o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, a população, ela começa a aumentar a partir do momento aí que também ela se torna sedentária, né? Então, ela começa a plantar, desenvolve algumas tecnologias. Olha ali, ó, em 1927, o primeiro antibiótico. Então, questões relacionadas à medicina faz com que a população aumente.
porque, como vocês bem sabem, né, houve momentos aí que as taxas de natalidade eram gigantescas, não é mesmo? É mesmo, prof. Aí, ó, um mapa de anamorfose ou anamorfose, como quiserem, tá? Sobre população. Então, nós vamos ver aí que os países mais populosos são China, Índia, né? E, em contrapartida, vamos ter países que normalmente são muito pequeninos, e aí aparecem, né? Países que são grandes, desculpe, e aí parecem bem pequenininhos, como o caso do Canadá. A Nigéria também dá uma aumentada bem grande, né? Enfim, aí temos as densidades demográficas aí do mundo, tá? Então, ó, a democracia, demografia, tá? Então, estudo da população. Nela, nós vamos ter a população absoluta, que é o total de habitantes, e a população relativa. O que vai acontecer aqui? É a população absoluta dividida pela área daquele lugar, tá? A gente chama isso também de densidade demográfica. Então, a prof, ó, deu um printzinho. Opi. Ah, não dá para eu mexer com o mouse aqui. Eu dei um print, então, ali da que eu mostrei para vocês no comecinho da aula, tá? Do site do IBGE. Eu vou mostrar novamente, porque teve mais gente que entrou. Vou mostrar aqui. Ó, então, olha só, gente, no site do IBGE, ó, ibge.gov.br, projeção, dá para vocês verem o aumento da população em tempo real, tá? E vocês vão perceber ali, ó, demonstra que o tempo médio para o aumento da população são 20 segundos, tá? Então, a cada 20 segundos, tem pessoinhas nascendo, tá bom? Tem várias coisas aqui referente à população, ó. Pirâmide etária, né? A população do Maranhão, então vai ter a população dos estados, ok? Tem várias coisas bacanas aqui para vocês darem uma mexericada, dar uma olhada, ok? Não dá para mostrar muita coisa hoje, porque senão a gente perde aí questões, né, de conceitos que são importantes para a prova, ok? Tranquilo? Estão me escutando? Sim. Agora, a natalidade aumentou. Pode ser que aumentou mesmo. Não sei te dizer. Mas a mortalidade, com certeza, aumentou. A mortalidade, né? Talvez vai ter um crescimento vegetativo nulo, porque morreu tanta gente também, né? Nasceu bastante gente e morreu muita gente. Então, a gente pode ter um crescimento vegetativo aí, né? Tá. Então, aqui, ó, essas continhas de... A conta em si não se pede, mas eu já vi pedindo a questão da população relativa, como ela se dá, né? Então, ela é a densidade demográfica, ok? Beleza isso aí, né, gente? E essas questões estão relacionadas também com os conceitos de populoso. Deixa eu aumentar a tela aqui. Aprendi e desaprendi, né? Então, olha só. Estão relacionadas também ao conceito de populoso e povoado. Então, populoso é o quê? É a população absoluta, ou seja, toda a galera que vive em determinado território, tá? E povoado é a população relativa, ok? Então, olha só, refere-se à relação entre a população absoluta do local e a área por ela ocupada, que é a densidade demográfica que eu já havia comentado com vocês. Então, olha só, gente, o Brasil, ele vai ser um país populoso, mas ele não é povoado. Por quê? Porque nós vamos ter áreas aí mais para o interior, por exemplo, né, que tem menos... Agora, tá. Vamos conversar um pouquinho. Então, olha só, o Brasil, ele vai ser um país que ele é populoso, mas não é povoado, porque terão áreas que não têm a densidade demográfica não é alta. E por que isso acontece? Contem-me, falem-me sobre isso, exponham. Facilidade de quê, gente? Prof, você tem que apertar a
Sei lá, talvez emprego, para moradia, talvez salário, não sei. Salário, emprego. Apertei no chat. No chat. No chat. Tá, abriu. Beleza, Kathleen. Aí, ó, eu vi essa população absoluta na questão da vigilância sanitária. Uhum. Então, olha só, melhores condições de vida em geral, podem ir escrevendo ali, tá? Concentração industrial. Uhum. Então, olha só, a população do Brasil, por que a gente pensa, por exemplo, que ela está concentrada no litoral? Porque no litoral o Brasil começou a ser colonizado pelo litoral, em consequência disso, nós vamos ter uma melhor infraestrutura, né? Então, a partir ali da nossa industrialização, em meados do século XX, ok? Começa-se a industrialização, e essa industrialização, ela tem início principalmente na região sudeste, que é a nossa região, a região do Brasil, com maior densidade demográfica, ok? No Amazonas, por exemplo, na região norte, o que vai acontecer lá? Nós temos a floresta, né? Nós temos a Amazônia. Então, dá para a gente destruir tudo aquilo e começar prédio? Não é bem assim também, né? Ó, a Cláudia colocou ali, ó, investimentos do governo no sul do Brasil. Muito bem. Então, onde nós vamos ter melhores acessos, né, de qualidade de vida, de maneira geral, consequentemente, vamos ter maior população, ok? Mas também está, de maneira geral, se a gente for pensar em questões de mundo, tá? Tem lugares que eles não são ocupados por conta do clima, por exemplo, ok? Então, tem várias coisas a se pensar para que o país seja populoso, né? E não povoado. Que mais? Enfim, ninguém vai morar lá no pico da montanha, não tem jeito, né? Tá, isso aqui já, ok. Aí a prof colocou uma anamorfose aqui do Brasil, ó, a região, ó São Paulo, o que vira, gente, né? Fica de, deixa eu botar aqui. Na hora que eu aprendi o negócio, eu esqueci. Enfim, ó, São Paulo dá uma aumentada, né? O Amazonas, que é grande, fica pequeno. Enfim, dá uma diferença muito grande aí com relação à população, né? Até o Distrito Federal dá uma crescidinha aí, caprichada, né? Enfim, então, alguns conceitos para a gente tratar aqui de população. Então, como vocês mesmos já falaram, a taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Então, quando a gente tira uma, né? Quando a gente diminui a taxa de mortalidade da taxa de mortalidade, de natalidade, nós temos o crescimento vegetativo, que também pode ser chamado de crescimento natural da população, ok? A estrutura etária são as faixas etárias, então até os 18 anos são considerados jovens. Quando nós fazemos aquelas leituras de pirâmide etária, tá, gente? De 19 a 60 anos, adultos, e acima de 60 anos, idosos. Né? Eu acho que isso daqui uns dias vai ter que mudar por conta da expectativa de vida. Professora, desculpa. Oi? Não se desculpe, pode dizer. Mas eu não entendi o crescimento vegetativo. Tá. Tamara, o crescimento vegetativo é assim, ó. Nasceu, o senhor vai fazer bem isso. Nasceu 5 pessoas, tá? Dessas que nasceram, morreram 3. Tá? Então, o crescimento vegetativo é 2. É quem fica. É o crescimento natural, é quem tá. Ah, tá. Agora ficou melhor. Entendi. Tá bom? Obrigada.
a taxa de natalidade, de nascimentos, menos a de óbito, tá? A de mortalidade. Então, é a população que vive aí, que está vivendo, é o crescimento vegetativo. Por isso que ele se chama crescimento natural também. Tranquilo? Tranquilo. Obrigada. De nada. Nós vamos ter aqui também... Ah, tá. Estrutura etária, a prof. falou. A população economicamente ativa. Então, é a parcela da população com mais de 10 anos inserida aí no mercado de trabalho. Tá? 10 anos é um pouco pouco, né? Só que é a partir de 10 anos que é feita essa contagem aí pelo censo, tá? Pelo IBGE. Então, olha só, a PA brasileira, ó, de acordo com o último censo de 2010, na atualidade, a população economicamente ativa brasileira encontra-se assim distribuída: setor primário, 24%, secundário, 19% e terciário, 56%. Tranquilo os setores? Querem que a prof explica? Vou voltar para ver. Setor, gente, da população, tranquilo? Sim, sim. Sim, para explicar ou sim, tá tranquilo? Tranquilo. Tá, ótimo. Explica. Então, bora lá. Setor primário, o que vai ser? O de extração e de agricultura pecuária. Então, coisas que a gente retira aí num primeiro momento, né, da natureza, ok? Primário. Secundário, vão ser as indústrias, então, quando passa por um manufaturamento, tá? E o terciário, quando vai para o setor de serviços, ou seja, para os mercados, né? Vai se vender para os shoppings, nananã, nananã. Tá? Então, isso são os setores aí da economia. Tranquilo? Beleza? Ok. Voltei. Tô. Estão me vendo? Que susto! Apertei no lugar errado. Bem doida. Tá. Ó, tá acontecendo a hora que eu dou os F5 ali. Ah, é porque eu tenho que ir na minha apresentação, né, jumenta? Apresentar. Não, jumenta sou eu, tá, gente? Partilhar. Ah, lá o Gabriel, meu assistente. Agora vai dar. Faz parte, né, gente? Eu nunca tinha feito isso, tá tudo bem. Eu tô até vermelha, olha só. Brenda, muitos lugares existem exploração infantil, tá? Não só em Minas Gerais, não. Nossa, gente, tem muito lugar com exploração infantil. É um assunto que dá muito pano para manga, tá? Mão de obra escrava também, mão de obra escrava e infantil. Tem lugares que ainda fazem aquela situação, um grande produtor rural, por exemplo, tá? Olha lá, o Paraná é uma das campeãs, é verdade. Então, assim, ó, um grande produtor rural.
tá? Ele pega e tem várias famílias ali para cuidar da propriedade dele, das propriedades dele. Ao invés de pagar salário, ele faz tipo umas trocas, uns briques, e as pessoas não conseguem sair daquilo, não conseguem pagá-lo. Isso é um tipo de exploração, tá? Deixa eu abrir o chat aqui. Sim, mas daí esse como exemplo, porque lembrei disso. Tem criança de 12 anos ainda trabalhando com cana-de-açúcar de uma matéria bem triste. É verdade. Tem muita exploração, porque isso é fruto de uma cultura, tá? Ocorre muito em todos os lugares. É fruto de uma cultura que acha que a criança, né, tem que trabalhar, isso vai acontecer principalmente em famílias com baixa renda, né? Porque eles precisam da ajuda. Então, assim, esse tipo de coisa é muito complicado, porque há essa exploração, né? E é um problema de estrutura social mesmo, da sociedade, porque a população, essas pessoas, elas precisam minimamente comer. E aí, eles vão trabalhando, porque quantos vocês não veem, por exemplo, ajudando os pais colhendo materiais recicláveis, né? É um tipo de trabalho, né? Infantil, inclusive. Tá? Então, isso é muito complicado, mas é um problema estrutural do Brasil. Deixa eu focar aqui, senão eu não vou dar conta da nossa aula de hoje. Mas vão escrevendo. Agora vai. Vixe, Maria, não saí, graças a Deus. Tá, setor primário, não, não. A expectativa de vida, que também pode ser chamada de esperança de vida, tá? Então, é o número aproximado de anos que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano irá viver. Tá? Então, dependendo do lugar, essa expectativa é muito alta, e dependendo do lugar, ela pode ser baixa também, ok? A mortalidade infantil. Então, como que é contado? Tá? É o número de óbito de crianças até o primeiro ano de vida, ok? Ó, esse número é base para calcular a taxa de mortalidade infantil, refere-se à relação entre o número de óbitos do total de crianças nascidas vivas em um período, em um determinado local. Geralmente é feito a cada 1.000 habitantes, tá? Vocês podem perceber que tem lá 30, mortalidade infantil, 30 mil, 30 por 1.000, tá? 30 por 1.000. A cada 1.000 habitantes morreram 30. Ok? A taxa de natalidade e mortalidade também é calculada por 1.000, ok? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? E ele varia aí de 0 a 1. O Índice de Desenvolvimento Humano, ele não é um índice, a gente pode chamá-lo de um índice que pode mascarar, tá? Os territórios, as nações, os lugares, as cidades, os estados. Por quê? Olha só, ele é feito um padrão que mede a qualidade de vida de uma população, levando em conta principalmente 3 fatores: escolaridade, longevidade e padrão de vida pelo PIB per capita. Tá? Então, olha só, o PIB per capita é o produto interno bruto, né, de um país por pessoa, por cabeça. Tá? Só que esse PIB ele é dividido certinho? Não, né? Umas pessoas, alguns atores sociais vão ficar com mais, outros com menos, tá? A própria escolaridade também, e outra coisa que faz com que dê uma mascarada é que são feitas médias, tá? Aí o PIB acaba sendo um índice, aí um indicador, né? Um pouco que mascara a população, que mascara as reais condições, né, de determinada população. A taxa de fecundidade é uma estimativa do número médio de filhos que uma mulher teria até o fim de seu período reprodutivo. A taxa de fecundidade no Brasil, por exemplo, teve uma queda drástica, tá? Gente do céu, eu vou tirar esse aparelho um pouco, tá? Tá terrível aqui.
Tá. Então, olha só. Então, a taxa de fecundidade é a estimativa aí do número médio de filhos, né? Temos aqui, então, superpopulação e superpovoamento. O que acontece? Quando o número de pessoas é muito grande em relação à infraestrutura, tá, daquele país, as condições econômicas e estruturais do país. Então, o que acaba? Que a população, ela sofre com carências econômicas e sociais, causando aí certa desigualdade. Tá? Então, nós não vamos ter uma igualdade ou equidade, então, nem se fala, tá? Quando nós temos uma superpopulação ou superpovoamento. Mas a gente tem que levar em consideração também outra coisa, que não é porque o país ele é muito populoso que ele vai ter uma questão de superpopulação. Tá? Às vezes, o país ele acaba atendendo todo mundo, todos os seus habitantes com relação a questões econômicas e sociais. Tá? Então, tem um exemplo aqui, ó, Bangladesh, por exemplo, ele representa um país superpovoado, porque parte da população sofre com carências, tá? Sobre as pirâmides, deixa eu ver se ficou beleza aqui. Essa parte. Tá dando certo aí, gente? Sim. Então tá. Tá sim. Beleza. Eu desandei falar agora, né? Ótimo. Então, aqui nós vamos ter as pirâmides etárias. Tá? Ó, essa primeira é do Japão e a segunda é da Nigéria. Quando a gente tem uma pirâmide etária, muito se pode saber de uma população, muito dá para saber de uma população a partir da pirâmide etária, ok? Dá para saber, por exemplo, se é um país desenvolvido ou não. Por quê? Países geralmente que têm a base larga são países subdesenvolvidos, ok? Que tem uma alta taxa de natalidade. E ele tem o ápice ali bem estreitinho, ou seja, a longevidade, a expectativa de vida, ela é menor, ok? Então, geralmente são características de países subdesenvolvidos. Então, dá para a gente entender aí a economia de um lugar. Esse tipo de questão já vi também cair em vestibular, tá? Para você dizer se é de país desenvolvido ou não. Okay? Geralmente cai pirâmide etária em vestibulares. Enfim, dá para você saber quanto tem de população masculina, quanto tem de população feminina. Gente, cai bem a questão mesmo também da análise dessa pirâmide. Tá? Então, a população economicamente ativa, ok? Percebam aqui, na pirâmide etária do Japão, né, que a população economicamente ativa, ó, está em alta, ok? Porque ela vai ser ali até 59 anos, né? Então, tá bom, né? Inclusive, ó, é a maior parcela da população, ok? A questão ali dos idosos também, ó, a partir de 60 anos, de 65 anos, ó, de 65 a 69, nós vamos ter um número maior de pessoas também, tá? Então, são características aí de país desenvolvido. Inclusive, é claro, ter o ápice menor, tá? Ter a base menor, ou seja, tem uma baixa natalidade. O que é um problema também, porque vai chegar num certo momento que tem que começar a importar, né, mão de obra, ok? Tem que buscar mão de obra em outros países. Pode dizer. Como que você consegue observar tudo isso nessa pirâmide? Tá. Meu Deus, eu só tô vendo nada. Tô vendo 3 linhas só. 3 linhas? Será que não tá... tô vendo as linhas e as cores só isso, mas não consigo ver tudo isso que a senhora falou.
Tá, peraí que eu vou te explicar então. Vou tentar achar uma grandona aqui na internet. Alguém mais não conseguiu entender essa questão da pirâmide? Eu. Tá, vamos achar aqui. Ela é chatinha mesmo. Vamos ver aqui. Pirâmide. Vou pegar do Japão mesmo, que a prof já estava falando dele. Deixa eu ver se eu consigo deixar maior. Ó, aqui vai mudando. Vocês conseguem acompanhar essa mudancinha aqui? Ó, quando eu vou passando no mouse? Dá. Dá? Ok. Então, assim vai dar para eu explicar melhor. Gente, aqui, ó, onde que a prof está colocando o mouse, tá? Aqui do meu lado esquerdo, nós temos a idade das pessoas, tá? Então, ó, de 0 a mais de 100 anos. Essa idade das pessoas pode estar do lado, mas também pode estar aqui, ó, no centro, ok? O rosa se refere à população feminina, enquanto o azul a população masculina, ok? E embaixo aqui, na linha de X, sabida das matemáticas, é linha de X, será? É, né? E a outra de Y. Nem sei disso mais. Enfim, na linha que está na horizontal, aqui embaixo, na base, nós temos a quantidade de população, ok? Então, quando a pirâmide, ela tem uma base curta, é porque ela tem uma baixa taxa de natalidade, poucos nascimentos, ok? E uma baixa taxa de natalidade indica um país que é desenvolvido, ok? Com relação à população economicamente ativa, ok? Então, olha só, a partir de 19 anos, vamos pegar aqui, ó, 25 anos, de 25 a 29 anos, vamos já pensar na população economicamente ativa, a população que está trabalhando, né? Então, ó, num país desenvolvido, geralmente, a faixa etária dessa população é maior, ó. Entenderam? Outra coisa importante em pirâmides etárias de países desenvolvidos está com relação ao número de pessoas idosas, porque nesses países tem uma longevidade maior, ou seja, a expectativa de vida dessa população, ela é maior, ok? Com relação à leitura da pirâmide, vocês conseguiram compreender? Então, na base, estão os nascimentos. No meio, olha eu colocando a mão aqui como se vocês estivessem vendo. No meio, tá? Está aí a população economicamente ativa, ou seja, adultos, tá? E no ápice aqui, né, na parte superior, nós vamos ter a população idosa, ok? Tranquilo? Melhorou. Então, por exemplo, pode ter 3 perguntas diferentes numa questão sobre tendo apenas essa pirâmide. Sim, o Emanuele pode ter, sabe aquelas questões que fala, assinale as certas, sabe? Aí você tem que colocar Sim. a 1, a 2 e a 3 estão corretas. Ou A, B, a C são verdadeiras. Tem questões assim, tá? Pode estar lá, ó, sobre a população econômica, sobre as pirâmides etárias abaixo, indique. A letra A é de país desenvolvido e a B de subdesenvolvido, ok? Pode estar também, gente, pode também ter a questão de industrializado, tá? Tem referência a isso também, ok? Professora, então, subdesenvolvida é quando a base embaixo é bem grandona.
Subdesenvolvido, sim, porque a taxa de natalidade, as taxas de natalidade, elas serão maiores, tem mais nascimentos, tá? Mas isso não quer dizer, por exemplo, que essas pessoas vão viver, porque um indicador que também se relaciona a países subdesenvolvidos são altas taxas de mortalidade, que você vai perceber caso a pirâmide não tenha ali o meio dela largo, ok? Porque as pessoas acabam que morreram antes, tá? Por que que tem essas mortalidades? Violência, ok? Falta de infraestrutura, né? Por exemplo, uma coisa básica, saneamento. A falta de saneamento básico mata muita gente, tá? O que mais? Que poderia levar a população a não sobreviver. Falta de recursos, isso. A questão da fome, migração também, tá? Que nós vamos falar agora. Vamos falar de agora em diante. Ó, e aí... Professora, tem pergunta no por chat. exemplo... Oi? Tem pergunta no chat. Ai, deixa eu ver. Gente, não tenham vergonha de falar aqui no microfone. Ninguém sabe quem é vocês, nem mesmo eu. Então, bora ficar sem vergonha aqui para perguntar as coisas, porque meu computador, ia falar meu celular, tá tão travadinho. Ah, o do Gabriel não Professora, Desculpa, Gabriel. Oi, Jennifer, diga. eu não entendi a parte da baixa taxa de natalidade e aumento. Qual que é a diferença dele? Seria países desenvolvidos ou não desenvolvidos? Como que é? Isso. Jennifer, quando um país tem a base da pirâmide larga, ele refere-se a um país que tem muita natalidade. Um país que tem muita natalidade, ele se refere a um país subdesenvolvido. Por exemplo, vamos pensar, nos Estados Unidos, a população tem muito filho? A taxa de natalidade dessa população é alta? Eles têm muitos bebês? Não, tá? Nem nos Estados Unidos, nem na França, nem na Inglaterra, ok? Por quê? Porque isso está relacionado à fecundidade também, ok? Então, a partir do momento em que as mulheres entram no mercado de trabalho, tá? Então, vocês vão perceber que a fecundidade, as mulheres de países desenvolvidos, elas vão ter filhos bem a partir ali dos 35 anos, praticamente, tá? Porque elas investem primeiro aí em suas carreiras. E, além disso, por mais que elas tenham filhos antes, elas estão no mercado de trabalho. Então, não tem mais aquela questão de ter uma ampla taxa de natalidade, no sentido de precisar ter filhos para trabalhar na lavoura, por exemplo, tá? Vocês lembram que quando... Vocês já devem lembrar, claro que não, né? Mas quando a gente estuda população rural, por exemplo, né, ou o próprio Brasil, antes da metade do século XX, ele era mais rural, ok? Então, as famílias, eles precisavam ter filhos para mão de obra. E isso já não acontece mais, porque a nossa população, ela está essencialmente urbana. Nas áreas urbanas, tem como ter 6, 7 filhos? Tem, professor, é claro, mas é mais difícil de acontecer, porque não dá para a gente cuidar de tantas pessoas, não tem como você alimentar, dar escola, nananana, para tanta gente, ok? Então, por isso, olha lá, o Atos tem 9 irmãos. Atos, segundo os indicadores aí, você é praticamente uma exceção, a sua família é uma exceção, tá bom? Porque eu não pesquisei para essa tarefa aqui, não, para essa apresentação, para essa aula de hoje, não. Mas eu lembro quando eu dava aula, que estava em 2,5 os filhos, tá? Então, a média de filhos era 2,5. É porque é média, tá? Ninguém tem 2 filhos e cortam no meio.
Bom, e divide. Enfim, pessoal, a questão da pirâmide etária. Quando tem-se a base larga e o ápice estreitinho, que fica como uma pirâmide mesmo do Egito, tá? É um indicador que é uma pirâmide de país subdesenvolvido, ok? Quando ela tem a base mais estreitinha, pouca natalidade, o meio ali mais gordinho, população economicamente ativa, boa, é um país que está em industrialização, ok? E se ela tiver, então, em cima também um pouco maior, é um país que tem uma alta expectativa de vida. Alguns países desenvolvidos, por exemplo, já estão invertendo a pirâmide etária, e isso é um problema também, porque eles têm uma população muito grande de idosos, ok? Está acabando a população economicamente ativa, e não está havendo natalidade. E aí, o que acontece? Muito bem, falta mão de obra, ok? Tranquilo agora, gente? Aí, ó, caso do Canadá. O Canadá, nossa, vocês que estão nessa idade aí, vocês começarem a estudar e procurar bolsas, por exemplo, o Canadá dá muita bolsa de estudo para pessoas de outros países. Portugal, Espanha, tá? Oferecem muitas bolsas. Estados Unidos. Hoje mesmo eu vi uma bolsa que era exclusiva para mulheres, tá? Que quisessem estudar nos Estados Unidos. Então, tem muita coisa aí, ó, meu sonho Canadá. Isso aí, gente. Eu tenho um colega que está morando no Canadá, estudando com bolsa de estudo. E isso, o Canadá é o que mais incentiva mesmo. Deixa eu voltar aqui, senão não damos conta. Mas, assim, os slides estarão lá para vocês depois. E vejam os vídeos na internet, tá, gente? Que tem bastante explicação sobre isso também. Ó, este daqui, essa pirâmide etária, ela é do Brasil. Então, ó, em 1980, vai botar aqui. Em 1980, olha como que era a pirâmide, tá? Que é essa primeira pirâmide aqui etária. Então, ela era uma pirâmide onde a taxa de natalidade era grande, ok? Depois, e a taxa de mortalidade e a expectativa de vida era curta. Percebam aqui, gente, ó. Eu botando o dedo de novo, como se vocês pudessem ver. Enfim, vocês vão perceber ali, ó, que 79 anos era a expectativa de vida dessa população, tá? Isso não quer dizer... Porque quando eu falo isso, os meus alunos já falam, professora, o meu vizinho tem 100 e poucos anos. Gente, isso é feito uma média também, né? Não, não dá para a gente levar em conta que levar em conta toda uma população. É feito uma média e formado isso aqui, formado as pirâmides, tá? Essa coisa. E aí, de 2017, então nós estamos aí com a população economicamente ativa grande, e isso dá para a gente ver nos próprios noticiários, né? Com relação ao desemprego, tá? Tem muita população para trabalhar e não tem emprego. Aí tem a questão também de incentivos, de industrialização, de incentivar empresas, né, a se instalarem no país, ok? Acho que agora é... Tranquilo? Tá. Outra questão, gente, as provas, elas podem vir, a pirâmide pode vir assim, ó. Aquela hora uma colega disse assim, prof, eu não estou entendendo nada do que você está lendo aí da pirâmide. Ó, Tamara, né? Tamara, pode piorar, por quê? Pode vir assim, ó, como está aqui embaixo, tá? As questões. Mas é mais ou menos o mesmo sentido. Leve sempre em consideração a questão da base, do meio e do ápice. Bom? Tá, professora. Então, a base é taxa de natalidade,
Isso. do meio é negócio de industrialização, e a de No cima meio é a população economicamente ativa, os adultos. Vamos pensar assim, então, Tamara, bebês e crianças, tá? Depois, adultos e depois os velhinhos, tá? Os idosos. que é a Ó, expectativa de vida. isso, a expectativa de vida, o quanto a pessoa vai viver. Então, tá vendo aqui, ó, as faixas etárias, jovens até 18 anos, adultos 19 a 60 anos, e acima de 60 são os idosos. E é assim que acontece. Então, os jovens estão na base da pirâmide, os adultos no meio e os idosos no ápice, tá? Professora, então, basicamente, se a parte de cima, que é a questão de pessoas que a senhora falou agora, de mais idosos, tiver muito grande, quer dizer que morre muito idoso? Se a parte de cima tiver grande, Isso, aham. não, amore, se a parte de cima tiver grande, tem uma galera de idoso. Ah, entendi, é o contrário. Se tiver pequenininha, quer dizer que morre bastante. Morreu bastante. Se tiver Entendi. grandona, tem uma galera, Ah, entendi. Aham. tá? E embaixo, os nenê. Se tiver muito grande embaixo, muito nenê. Se Licença. tiver, hã? Professora, aquele mapa do Japão, a natalidade dele estava baixa, né? A natalidade do Japão, sim, é super baixa. Ah, então a expectativa de vida não seria maior no caso dos idosos que estava menos, né? Não, deixa eu voltar aqui, Jennifer, para você olhar. Ó, os idosos. Aqui, ó. A prof pegou ele aqui na internet. Que é o mesmo. Tan, tan, tan. Era esse, né? Aqui. Uhum. Ó. Aqui, ó. Quer ver? Parte 40%, ó. Idosos. Aqui, aqui nós já tá temos maior. de Uhum. 60 anos, tá? Para cima. Então, Sim, entendi. é que aqui em cima, no ápsezão mesmo, que nós temos quanto? É de 90 a 94 anos. Olha aqui, Uhum. ó. No Japão, ó, de 95 a 99 anos, tem uma galerinha. Ó, Uhum. mais de 100, tem um cadiquinho aqui Nossa, também. ainda tem gente ali. Aham. Então, assim, tem que ir olhando bem certinho nas idades, tá? Uhum. Para Entendi, vocês. então acho que eu confundi. Não, isso daí é uma confusão mesmo. Eu até vi ali Eu fora do sétima série, né? Deixa eu ver aqui. Obrigada. Eu tenho aqui, ó, Samira, eu tenho trauma dessas pirâmides. O professor da Sérgio fazia a gente copiar toda, que ele via na frente. Ah, tá, não, copiar em pirâmide é tenso, né? Entendi, mas enfim, na parte do meio seria o pessoal que trabalha. Isso, Débora! O pessoal que trabalha chama população economicamente ativa. Gente, uma coisa muito importante que a Débora me fez lembrar. Vai estar escrito pessoal que trabalha? Não, vai estar escrito o quê? População economicamente ativa, tá? Vai estar escrito os nenê? Não, que nem a professora falou? Não, vai estar escrito o quê? Taxa de natalidade ou nascimentos, ou população jovem, tá? Vai estar escrito, tudo nos conceitinhos ali. Por isso que é importante a gente saber conceito. Conceito dá uma libertada na gente na geografia. Outra coisa que é muito importante na geografia, saber atualidade. E eu não sei mandar chamada, não. Deixa eu ver aqui com o povo no WhatsApp. Deixa eu ver. Daqui a pouco alguém me responde, tá? Enfim. A pirâmide etária ela é um pouco chata, mas é importante. Vai que a bichona tá lá. E aí? E aí, vocês vão ter que dar jeito. Aí vocês vão arrasar. Lembrem-se, base, nascimentos, população jovem até 18 anos.
né? Depois vem a população adulta, que é a população economicamente ativa, é a galera que está trabalhando. Só que essa população economicamente ativa, prof, tem que fazer um parêntese aqui também. Ela tem que estar trabalhando. Às vezes ela está naquela idade, né? Mas não está trabalhando, tá? Tem essa questão também, ok? E o ápice ali é a população velhinha, são os idosos, ok? Se refere, então, à expectativa de vida, o quanto a pessoa está vivendo. Apesar que a expectativa de vida é o quanto a pessoa pode viver tendo nascido no mesmo ano e com as mesmas condições. Enfim, a prof vai ter que dar um gás aqui. Estou no slide 12, tem 18, mexaria. Vamos, bora, bora. Ai, ai. Ó, então agora migração. Alguns conceitos aí sobre migração, então. Primeiro, o saldo migratório, ele é a diferença entre imigrantes e emigrantes. Vou dar uma voltadinha, porque eu preciso falar sobre isso. Como que eu ensino para os meus alunos, que são vocês, nesse caso? Porque eles sabem, professora, qual que é imigrante, qual que é imigrante? Não sei. Seguinte, imigrante é quem chega, tá? Gente, eu pedi a chamada aqui, tenham paciência com a chamada, gente. Por que vocês estão tão preocupados com chamada, hein, seus danados? Aqui, ó, a menina me mandou o link, espera aí. Agora eu tenho que colocar meu WhatsApp. Já me perdi na aula. Nossa, todo mundo quietinho esperando a chamada? Vocês, hein? Vocês são danados, hein, gente? Seus bandidinhos. Tô brincando. Eu falo para meus filhos que eles são os bandidinhos. Racha o bico. Tá. Bom, eu sempre ensino para eles o quê? Imigrante é quem chega, é claro. E emigrante é quem sai. Aqui só tem os melhores alunos, verdade, Veridiana. É quem sai. E como que eu faço essa tchan-tchan? É com importação e exportação. Isso vocês sacam de importação e exportação, não sacam? De compras no Paraguai, por exemplo? Ou de importar... o Brasil está exportando commodities. Não, isso é muito empenho, né? Mas, enfim, exportação é tranquilo para a gente. E importação também. Então, exportação é o quê? É o que a gente manda embora, vai para outro lugar, ok? E importação é o que vem. Então, quando vocês derem aquela esquecida, relacionem imigração com importação e emigração com exportação. Mexaria, agora a Bianca aqui se confunde com exportação e importação. Então, mexaria. Enfim, ó, Bianca, pega um post-it, ó, e escreve, amiga. Escreve e leva contigo. Leva contigo que vai dar bom. Você vai sair arrasando nisso aí. Enfim, emigrante. Quem sai, imigrante, quem chega. Uma mesma pessoa, ela é imigrante e emigrante, né? Uma pessoa que migrou, ela saiu de um lugar e chegou em outro.
Ok, deixa eu tirar meu WhatsApp aqui, né? Senão, a galera começa a me conversar. Bom, esses conceitos sobre migrações são bem importantes, tá? Então, ó, migrações externas são realizadas pela população de diferentes países, e internas dentro de um mesmo país, ok? Então, olha só, a Bianca, ela saiu do Brasil e foi para o Canadá. Ela migrou externamente. Agora, o Gabriel, ele saiu de Curitiba e foi para São Paulo. Ele migrou internamente, porque ele migrou dentro do território, ok? Quando a gente, dentro do território, nesse caso, brasileiro, tá? Êxodo rural ou migração campo-cidade, isso eu tenho certeza que vocês já sabem, até demais, porque isso a gente estuda, né, quase todo ano em geografia. Então, o êxodo rural, ele é o quê? É a migração em massa da população para as cidades, que aconteceu no Brasil, principalmente quando tem o início aí da industrialização, né? Êxodo urbano, ele não é muito comum, tá? Que é esse retorno da população do campo para da população da cidade para o campo. Ele não é muito comum, mas eu acho que ele vai começar a acontecer. Não sei bem, porque se as cidades estão virando, se os campos estão virando cidade, não vai ter campo para a população voltar. E o campo está virando tudo o quê? Grandes latifúndios. Tem essas questões também. Mas tem uma vertente aí grande de pessoas que querem morar, né, em lugares que têm mais contato com a natureza também. Mas, geralmente, é uma pequena parcela da população. Por quê? Vai precisar ter uma certa graninha para isso, tá? Ok. Ai, queria ter falado outra coisa sobre isso, esqueci. Tomara que volte. Migração cidade-cidade, tá? Então, é entre cidades. A migração pendular, ela é uma migração diária. Então, a pessoa, ela roda aí pequenas distâncias, tá? Para ir estudar. Isso acontece muito em região metropolitana, né? Então, a pessoa sai de São José dos Pinhais para ir estudar em Curitiba, por exemplo, ok? Então, ela é pendular porque ela é um pêndulo, ela vai e volta todos os dias. Tá? Professora, coloque em apresentação, dá para ver melhor. Professora, esqueci. Desculpe-me. Tá. Obrigada. De nada. Migração pendular, ok. E daí é entre cidades, tá, gente? Como o prof citou aí para vocês. Migração sazonal, ela é uma migração que é temporária. A pessoa, por exemplo, vai trabalhar na colheita do soja, e daí volta para casa dela, né? Na época de colheita no Mato Grosso, a pessoa sai do Paraná e vai lá, trabalha, depois volta para casa dela. Na época de temporada na praia, a pessoa vai lá, trabalha na praia, depois volta para casa dela. Intercâmbio, né? Enfim. Nós vamos Professora? ter aqui... Oi? Professora, qual então a migração cidade-cidade e migração sazonal é a mesma coisa? Não, sazonal de pendular. A migração cidade-cidade e migração pendular é a mesma coisa, porque é de cidade para cidade, só que próxima, né? Região metropolitana. Só que é assim, ó. Quem que tá falando? Sheila. Sheila. Legal, isso, adorei isso agora, Sheila. Quem que tá falando é ótimo. De cidade em cidade, Sheila, a pessoa vai morar, ó, migração em massa da população de uma cidade ou conjunto de cidades para outra, tá? Então, tá, ela sabe, por exemplo, aqui em Cascavel tá tendo pouco emprego. Na verdade, é o contrário, tá tendo muito emprego aqui em Cascavel nesse momento. Então, a prof vai mudar a analogia. Então, aqui em Cascavel está tendo muito emprego, mas numa outra cidade, vamos pensar uma cidade, em Curitiba, não. Curitiba tem bastante emprego, né, gente? Não sei, Corbélia. Em Corbélia tem pouco emprego, então boa parte da população vem morar em Cascavel, eles vêm morar, tá, Sheila? A migração pendular, não.
ela pega e vai e volta todos os dias. Então, ela mora na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, ok? Então, ela sai de São José dos Pinhais e vai para Curitiba trabalhar, ou estudar, ou fazer alguma coisa todos os dias e volta para casa dela. Ela vai para Curitiba e volta para São José. Tranquilo? Tranquilo, obrigada. Uhum. E isso acontece em vários lugares. Aqui em Cascavel, que é onde é mais fácil para eu dar um exemplo, nós temos uma cidade que chama Santa Teresa, que é bem pertinho, é tipo 16 quilômetros. Ela não é conurbada com Cascavel, não. E muita gente trabalha aqui em Cascavel. Então, eles saem de Santa Teresa e vêm para Cascavel trabalhar. E depois de noite, volta para Santa Teresa, tá? Por isso que é um pêndulo, ela vai e volta. E a cidade, ela muda de cidade, tá? E fica morando. A sazonal, o que que acontece? É por um tempo, por um período. Então, ela vai durante uma temporada. Por exemplo, na época de temporada na praia, né? Muita gente pega, arruma as coisas e vai trabalhar nas praias. Terminada a temporada, volta para sua casa, tá? Então, aqui, ó, a metropolização é a migração em massa da população do campo e de pequenas e médias cidades para as metrópoles de um país, tá? E aí vai se formando uma metropolização. Isso, gente, essas questões, elas são fenômenos, tá? Não tem muito como a gente, stop it, para, tudo, não. Ela vai aumentando, a cidade, ela é dinâmica, né? O urbano, ele é dinâmico, ele vai crescendo. E tem também o inverso. Oi? É por isso que surgem as regiões metropolitanas? Isso, por isso, porque as cidades, elas vão crescendo ao ponto que elas se conurbam, ou seja, juntam uma na outra. Quando você olha uma mancha urbana de algum lugar, eu tenho até uma imagem aqui que eu vou mostrar depois. Quando você olha a mancha urbana de algum lugar, tá, por satélite, parece que é tudo a mesma cidade. Mas não é, tem várias cidades ali. É porque elas cresceram ao ponto de grudar, tá bom? A desmetropolização, então, é o inverso, tá? A desconcentração da população de um país, né, para as pequenas e médias cidades. Esse caso aqui teve um incentivo, se eu não me engano, a partir de 1970, por aí, houve um processo, né, de interiorização brasileira, ou seja, começou chama-se de desindustrialização, que as indústrias começaram a se instalar nas médias e pequenas cidades. Para quê? Para desafogar, né, as metrópoles, ok? E aí, por exemplo, Cascavel é uma cidade média. Morar em cidade média é bacana porque nós vamos ter infraestrutura de cidade grande, né? Só que não tem tanta população, não tem tantos problemas urbanos, mas não quer dizer que não tenha, tem também, ok? Mas essa desmetropolização é essa questão da população sair das metrópoles e buscar cidades médias, tá, e pequenas. Por quê? Acaba que tem uma melhor qualidade de vida quanto a, por exemplo, mobilidade urbana, né? A migração forçada, então é o movimento populacional feito sob coerção, violência ou necessidade, que gera o quê? Refugiados. Então, olha só, quando tem guerra, quando acontece algum desastre ambiental, né, geralmente está vinculado, sim, à questão, assim, de coerção, violência por conta de guerras, ok? Aí geram muitos refugiados. Eu tenho até aqui um livro, inclusive, e se vocês aguentarem, eu quero ler para vocês. Ele chama A Viagem, ó. Tá? Eu comprei para os meus filhos e é sobre refugiados. É a percepção de um menininho, tá? Que passou por um processo aí de guerra no país dele e eles tiveram que se refugiar em outro país. Aí a percepção dele sobre essa viagem. É muito bacana. Mas, enfim, vamos ver se a gente vai conseguir. Voltando aqui. É verdade. Esse eu não li ainda, mas eu já ouvi falar.
Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. O que a galera tá falando? Que teve um comentário ali que saiu. Tem estranhos à nossa porta também, de Bauman. Uhum, é verdade, Enzo. Professora, você pode enviar os slides? Viu? Posso sim. Vou mandar, tá, Cláudia? Proteção. Caçador de Pipas. Eu assisti. Eu assisti e li o Caçador de Pipas. Ele é forte, né? Isto. Enfim, gente, é um livro infantil esse, que eu quero ler para vocês depois. E aí, se der tempo, se vocês aguentarem, é para eu ler para vocês. Ele é um livro infantil, ele é rapidinho, tá? Eu vou continuar aqui, tá? Então, gerando o quê? Refugiados. E aqui, ó, nós vamos ter um mapa, uma anamorfose também, tá? De refugiados. Então, ó, onde tem o maior número, onde sobressaiu o território, né, são em lugares que a gente sabe aí que tem muita guerra, né? Tem muito conflito, ok? E aí a população acaba que tem que sair. Urbanização. Urbanização é um fenômeno, ou seja, é o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial, tá? Então, quem nunca? Eu vou dar um exemplo meu para vocês. Eu morava no bairro aqui em Cascavel, no bairro Cascavel Velho. E quando eu era criança, tinha em volta da minha casa, era tudo soja. E eu acredito que também aconteceu com vocês. Então, era uma porção ali, por mais que já tenha, aonde a gente morava, já tinha sido loteado, na parte de cima ali da minha casa era tudo soja, então era uma área rural, era campo. Hoje está tudo loteado, tapado o quê? De casas. Então, o que aconteceu? Urbanizou, tá? Então, urbanizou. E essa urbanização, você, por mais que tenha leis, tem leis de uso e ocupação do solo, tá? Só que, por exemplo, as ocupações irregulares não tem como frear, né? Que são as favelas, não tem como você brecar. A população vem vindo e vai se instalando, e depois o município tem que ir criando medidas para dar qualidade de vida para essa população, ok? Então, continuando aqui. Se vocês quiserem também, gente, ir anotando aí umas questõezinhas no próprio caderno de vocês e depois no final, a gente fazer um bate-papo, uma discussão, pode ser também, tá? Porque acaba que eu não vejo tudo ali, né, no chat. Então, ó, urbanização é o crescimento. E aí, ó, ela se intensificou no século XVIII, tornando o campo dependente da cidade. Isso na Europa, tá? No Brasil, ela vai se intensificar em meados do século XX, ok? Na segunda metade, principalmente, do século XX. Por quê? Passa-se pela aquela crise de 29, que vocês também já devem ter estudado, tá? Que foi mundial, né? E aí, no caso do Brasil, os cafeicultores sofrem com isso. Lembra daquela política do café com leite e tal? Sofrem com isso. Então, começa aí um incentivo grande à industrialização. Okay? Então, a urbanização, ela está ligada à industrialização. Okay? Então, ó, o intenso êxodo rural, tá? Espaço rural se transformando em espaço urbano, como a prof acabou de dizer para vocês. Geram-se extremos problemas ambientais e problemas sociais, como a gente bem sabe, né? Principalmente essa desigualdade social. E enquanto problemas ambientais são inúmeros, né? Permeabilização do solo, né? Hipermeabilização do solo, a questão do lixo, porque quando tem muita gente, há muito consumo que gera-se muito lixo, e a gente pode ver aí escancarada essa questão, ok?
A oferta de bens e serviços e melhor infraestrutura. Essa questão aqui, a prof colocou nem sempre, e é importante eu colocar ali também, quando eu for mandar para vocês, quero lembrar de mudar, nem sempre e nem todos recebem essa melhor infraestrutura, tá? Tem uma população que acaba vivendo segregada, né, e não recebe essa infraestrutura urbana aí. Tem que lutar para isso daí, tem que ir atrás, botar a boca no trombone, né? Então, olha só, a população urbana, tá? É mundial. Então, a China aí, ela fica bem grandona, escancarada, a Índia também. Geralmente, países que estão liderando também, que são mais populosos, né? Também tem a população maior. Olha a Indonésia como dá uma crescida ali, hein? Sabia que eu não tinha reparado a Indonésia antes? Enfim, está relacionado um país populoso com a população urbana também, com uma maior população urbana. Ainda tem mais alguns conceitinhos. Conceito é chato, mas é importante também, tá? Então, a metrópolis, principais centros urbanos de um país que se caracterizam por ser um grande porte e por fortes relacionamentos entre si, né? Além da influência externa. Então, por exemplo, metrópolis tem a área da saúde desenvolvida, a área de compras, por exemplo, shopping. Então, as cidades que estão no entorno dela buscam esses serviços nessa metrópole. Então, o que acontece? Ela tem uma influência com as cidades ao seu entorno, tá? Região metropolitana, ó, refere-se a uma cidade que está no centro de conurbações, no sentido, né, as cidades próximas formam a sua região metropolitana. Então, assim, nós temos uma cidade, Curitiba, por exemplo, e ali tem as cidades que se conurbaram, Colombo, São José dos Pinhais, né, e por aí vai. Tá? Megalópole, fusão de duas ou mais metrópoles. Então, pega-se as metrópoles e se juntam. Há um exemplo aqui, tem no Japão, Tóquio, Osaka e Kitachuachua. Enfim, o professor não sabe falar isso. Excuse me. Desculpem, gente. Tá? Mas, enfim, a megalópole, pegam-se duas metrópoles ou mais e acabam se conurbando também. Ok? Megacidades. Aqui, ó, aglomerações urbanas com 10 milhões de habitantes, com mais de 10 milhões de habitantes. São Paulo, Delhi, Cidade do México, tá? São exemplos. Rede urbana. Então, é um conjunto integrado ou articulado de cidades em que se observam a influência e a liderança de maiores metrópoles sobre as demais categorias. Tá? Então, é a questão também da hierarquia, né? Cidades globais. Ó, uma cidade global caracteriza-se como uma metrópole, porém sua área de influência não é apenas uma região ou um país, mas parte considerável de nosso planeta. É por isso que as cidades globais também são denominadas metrópoles mundiais, tá? Então, Londres, Nova York, Tóquio, elas influenciam cidades aí, gente, ó, no mundo inteiro, tá? Cidade dual, que se refere à manifestação contemporânea de uma estrutura urbana, social e economicamente polarizada. Morumbi e Paraisópolis, em São Paulo, por exemplo. Por que ela é dual? Por que ela é polarizada? Porque Morumbi é um bairro de alto padrão, enquanto Paraisópolis é uma favela, ok? E elas estão encontradas, estão pertinho, estão grudadas, tá? Então, a gente vai ter uma autossegregação de um lado, né? No caso do Morumbi, e nós vamos ter uma segregação aí, socioespacial, uma segregação urbana por parte de Paraisópolis, tá? Essa hierarquia aqui, ó, vou ir mostrando no mouse, tomara que vocês estejam vendo. Hierarquia urbana, né, um esquema, ó, relação de cidades de uma rede urbana. Então, nós vamos ter, esse daqui é o do IBGE,
tá? Ó, metrópole nacional, metrópole regional, centro regional, cidade local e vila. Assim que as cidades são denominadas, dependendo do seu número de habitantes e também da influência que elas exercem sobre as outras cidades. Tá? Tá terminando, tá terminando. Aqui, ó. Temos o arranjo populacional. Ó, essa questão aqui que a prof falou para vocês. Tá? Então, ó, Colombo, Pinhais e Piraquara. Tá? Ó, elas estão todas conurbadas, ok? Se você olhar aqui, não parece que é uma cidade só? Mas não é. Tem várias cidades aqui, ok? Então, ó, o arranjo populacional, né? Ele é utilizado para referir-se à ligação funcional entre dois ou mais municípios. Essa ligação ocorre pelo fluxo diário, tá? Migração pendular. O arranjo populacional e a conurbação, por que a prof colocou junto? Porque eles parecem ser a mesma coisa, mas não são, tá? Então, o arranjo populacional está ligado, se refere ao fluxo da população, ao movimento dessa população. E a conurbação se refere a quando elas se encontram, ok? É quando as aglomerações urbanas de duas cidades diferentes se encontram formando uma única mancha urbana. Então, duas, né, ou mais. Ok? No caso aí de regiões metropolitanas, né, tem bastante cidade que se cresceram ao ponto de se juntar. Já o arranjo populacional está ligado ao fluxo, ao movimento diário, à migração pendular. E aí? Enzo, essa questão da gente confundir os conceitos é muito comum, tá? Porque eles são muito parecidos mesmo, né? É o que eu falei antes ali. O que acontece? A gente tem que escrever e colocar os post-its, os papeizinhos. Eu não sei como que vocês, eu moro no meio do mar, eu não sei como que vocês fazem para estudar, né? Mas eu, ultimamente, tenho estudado um pouco de inglês, então eu faço uns papeizinhos, guardo eles nos lugares, de repente dou uma puxada aqui e olho, sabe? E aí eu acho que nesse momento existe vila, sim, Ellen. Existe muitas vilas ainda. Onde você mora, Ellen? Enfim, a gente tem que ir escrevendo porque há essa confusão, tá? Curitiba. Ah, em Curitiba acho que não vai ter vilinha, não. Mas, por exemplo, a minha avó, hoje falecida, ela morava em Iporã. E lá é uma vilinha, é praticamente uma vila, tá? Então, há vila sim. Tem muitas vilas ainda, tem muitas cidades pequenas. Tem um município, se eu não me engano, não tem 800 e poucas pessoas, ou menos de 800 habitantes, um município. Tá? Então, essas questões, gente, esses conceitos populacionais e conceitos urbanos, eu acho que deve ter. Nesse caso ali, a gente tem que levar em consideração os critérios postos. Vocês vão perceber que em provas vai estar escrito lá, segundo o IBGE, a hierarquia urbana é tal, tal, tal. Tá? Aí, segundo, de repente, outro instituto, vão ter outras questões. Comunidade, por exemplo, aqui em Cascavel tem a comunidade da Jangada da Taborda, que é uma comunidade de vários sítios, tá? A gente pode chamar que o bairro também é uma comunidade. Depende, eu acho, do que a gente se refere. Aqui em Campo Largo, bem perto de Curitiba, tem vila. Olha lá, Vila Guarani. Tudo bem. Deixa eu dar uma olhada aqui. Na cidade, você tem que comprar de tudo e no campo você pode plantar muitas coisas para a sobrevivência e viver de maneira saudável. Isso mesmo, Veridiane. Eu sempre brinco com os alunos o quê? Que o campo vive sem a cidade e a cidade não vive sem o campo, né? Se pegar fogo na cidade, o campo sobrevive, não é mesmo?
Isso mesmo, bugre. Aham. Eles chamavam os índios de bugre, né? Gente, e aí, mais alguma questão? Ficou alguma dúvida? Posso ler o livro? Professora, eu fiquei em dúvida no último slide. No último, deixa eu pegar ele aqui. Esse. Qual que é a dúvida? Tudo. O arranjo populacional e a conurbação? Eu não entendi essa diferença. Tá. Ó, o arranjo populacional, ele vai estar relacionado à população, ou seja, esse movimento, esse fluxo da população, tá? De 2 ou mais municípios. Então, lembra da migração pendular, que a pessoa vai e volta? O arranjo populacional está relacionado a isso. Professora, consegue aumentar o slide? Consigo. Chamaria, não deu certo, apertei mais errado, vai ver. Já apertei. Olha só, o arranjo populacional, ó, é utilizado para se referir a uma ligação funcional entre 2 ou mais municípios. Então, a função da pessoa sair da casa dela e trabalhar e depois voltar para casa, tá? Tá relacionado ao fluxo, ao movimento dessa pessoa. Ó, essa ligação ocorre pelo fluxo diário entre moradores que transitam entre os municípios por questão de trabalho ou estudo, ou até, e aí tem a questão da mancha urbana, ou seja, como esses municípios aqui, nessa imagem, vão ter as duas coisas, porque essa imagem, nós temos municípios que estão conurbados, porque eles cresceram ao ponto de se juntar, de se encostar um no outro, tá? De a gente olhar na imagem de satélite e achar que é tudo um lugar só, achar que é um município só, apenas uma mancha urbana. Só que nós temos vários municípios, tá? E nós vamos ter a questão do arranjo populacional também, porque as pessoas que vivem nesses municípios, tá? Elas saem dos seus municípios e trabalham em outro. Então, por exemplo, a pessoa mora em Piraquara, mas ela trabalha em Pinhais. Aí ela vai e volta todos os dias, tá? Então, é esse fluxo. E aí? Deu? Ainda ficou confuso? Melhorou. Melhorou. Tá. Quem que é que não tá conseguindo? Meu Deus, peraí que vou ter que dar um jeito pra você saber isso aí. Megalópole. Tá. Deixa eu voltar lá na megalópole. Bom, quando a gente pensa em fluxo, Tamara, nós estamos pensando, ó, em gente andando. Eu, Franciele, tá? Pego e saio de Piraquara e vou para Curitiba. Todos os dias. Vou para trabalhar. Trabalhei, nananã, volto para minha cidade, Piraquara, tá? Isso é fluxo, porque é movimento, ok? E isso é arranjo populacional. No entanto, Piraquara e Curitiba cresceram ao ponto de se juntar, ok? Ó, construíram-se tantas casas. Antes, tinha espaço rural entre esses lugares. Só que aí foram sendo loteados ou foram sendo ocupados, tá? De maneira irregular, que seja, não importa, eu não sei também, só estou dando um exemplo, ok? Foram crescendo ao ponto de se encostar. Isso é conurbação. Os municípios cresceram e se juntaram. Conurbação. A população sai de um município, vai para o outro para trabalhar, volta para o seu município dormir, que é até chamado, tem esse conceito de cidades dormitórios também, tá?
e vai para a cidade dormir, está relacionado ao arranjo populacional, que é fluxo. E agora? Melhorou. Então, arranjo é quando uma pessoa se desloca de um local para outro para trabalhar e depois volta a dormir. E o outro é quando essas cidades se juntaram, virando praticamente, dizendo, entre aspas, que é apenas uma cidade. Isso. Num mapa numa imagem de satélite, a gente vai ver uma mancha urbana só. Parece que é tudo um lugar só que não é, tem várias cidades. O que ela é? Ela é uma metrópole, tá? Ela é uma região metropolitana. Tá, Beleza. deixa eu dar uma voltadinha lá. Qual que é a mega cidade? Deixa eu ver qual que o amigo aqui ficou com dúvida. Demora um pouquinho para abrir meu chat. Megalópole. O que eles acharam que é a mesma coisa? O que vocês acharam que é a mesma coisa, gente? Megalópole e o quê? É a mesma coisa que a conurbação? Megalópole? Aqui, ó, megalópole. Fusão, sim, é quando duas metrópoles se conurbam, tá? Só que aí, ó, eu pego um lugar que é metrópole, ou seja, um lugar que já tem a conurbação de várias cidades, tá? E ela se conurba, ela se gruda com outra que também já tem a conurbação de várias cidades. Aí vira uma megalópole, tá? Ó, fusão de duas ou mais metrópoles com elevado grau de complexidade nas atividades, como transportes, moderna, sistemas de comunicação, transmissão de dados bem desenvolvidos, intenso fluxo de pessoas e mercadorias. Gente, vocês lembram de imagens que passa às vezes nos jornais, ou nem sei se vocês assistem Globo Repórter, mas enfim, na própria internet mesmo, Japão, gente, pensem no Japão, como que é, né? Se pensar em megalópole é pensar em Tóquio, é pensar no Japão. É tudo super tecnológico, né? Desenvolvido, nesse caso aí. Não que eu acredite, pode ser que para frente haja aí lugares não tão desenvolvidos, e eu acredito também que megalópolis e metrópoles não atende toda a população, toda a demanda da população de maneira igual, é claro. Vai ter, né, um certo grau aí de desigualdade, ok? Mas, enfim, a megalópole é quando se juntam a fusão, tá, das metrópoles. Tranquilo? Deu? Aqui, ó, queria morar no Japão. Ah, eu tenho um sonhaço de conhecer o Japão. Eu só quero conhecer os lugares, não quero morar em nenhum, acho. Megalópole é uma consequência do processo de conurbação. Sim, megalópole é quando as metrópoles, se juntam. De repente tá vocês fazendo um tchá lá no meio da prova, a hora que vier as conurbação. Mas daí vocês vão lembrar, pelo menos. Tá? Um pouco sobre os principais fluxos migratórios internacionais. Deixa eu ver aqui. Esse caso. Que eu perdi. É a cidade global. A cidade global é a mais influente. Porque ela influencia o quê? No mundo. Tá? Um pouco sobre principais fluxos migratórios internacionais. Tipo, quais são os principais motivos, como estão nesse período de pandemia. Não sei se é muito. Renata, essa questão aqui, no período de pandemia, eu não vou saber te dizer. Sabe, porque no período de pandemia eu estava escrevendo minha dissertação, daí a prof não sabe, né? Mas, por exemplo, as pessoas migram muito, no caso de migração internacional, em busca de melhores condições, né? Uma migração que a gente pode chamar de econômica, como é o caso, por exemplo, dos países da América Central,
né, que passam ali pelo México, tentando ir para os Estados Unidos, tá? Buscando melhores condições de vida. Nós vamos ter a questão dos próprios refugiados, né, fugindo de guerras, tipo de migração que é intensa também. Antigamente tinha a questão das pestes, que fazia com que as pessoas, né, saíssem. Mas, enfim, acho que é mais ou menos isso. Mais alguma questão? Ah, sim, claro. Ô, Guincho, Guincho Cezinha, se ela já é uma megalópole, a prof ainda não sabe te dizer, tá? Porque até o que me consta não era, não. Vamos ver aqui. Ah, aqui, ó, megalópole Rio São Paulo. Aqui, ó. Diz que é. Região metropolitana do, aqui, ó, estado do Rio de São Paulo e região metropolitana do Rio de Janeiro. Elas dão uma ligadinha aqui, bem pitica, né? Vamos ver aqui, ó, esse. Bem pitica olhando na imagem, né? Mas na realidade, estão vendo aqui? Tem que ser uma que abre mais. Ó, é fininha. Mas se liga mesmo. Então, ó, é a junção aí de duas metrópoles. Não sabia disso. Ou sabia, já tinha esquecido, não sei. Tá lá, ó. Uhum, tá certo. Tá certíssimo. Vamos à leitura? Não, a cidade. São Paulo não é uma cidade global ainda. Nova York, tá? Nova York, Londres é uma cidade global. Então vamos lá. Como que eu faço aqui para sair da apresentação? Guardar a apresentação. Tem jeito de eu ficar grande aqui? Essa minha carinha aqui ficar grande ou não? Para eu ir Eu vendo. acho que você pode clicar na sua câmera lá no cantinho e daí vai aparecer uns quadradinhos. Aí você pode clicar ali e vai aparecer o seu quadradinho embaixo. Ah, tá. Aqui. Não, porque eu quero mostrar, tipo, as imagens. Ah, tipo uma leitura de prezinho. Tá, então olha só. Ô, gente, esses conceitos, antes de começar, quero falar isso para vocês. A questão dos conceitos e das cidades começarem a ser globais, de elas começarem a ser metrópole, isso com o tempo vai acontecendo, porque como eu disse para vocês, o urbano ele é dinâmico, né? Ele vai crescendo, as coisas vão acontecendo e aí vai se mudando aí as características e a própria hierarquia das cidades, tá? Então, olha só, o livro se chama A Viagem, tá? Ele é bem lindinho. Olha lá, as casinhas. Tan, tan, tan. Vamos lá. Ó, eu vivia com minha família em uma cidade perto do mar.
Durante o verão, costumávamos ir à praia, mas nunca mais fomos lá, pois no ano passado, nossas vidas mudaram para sempre. Ó, aqui tem o mar, ó. Tá vendo? As casinhas e o mar. A guerra começou. Todos os dias, coisas ruins aconteciam. E em pouco tempo, não havia mais nada além do caos. Ó, aí aqui, ó, tem mostrando um caos e umas mãos, tipo da guerra mesmo. Tá? Até que a guerra levou meu pai. Desde então, tudo se tornou mais sombrio. A minha mãe ficou ainda mais preocupada. Aqui eles, ó. Certo dia, uma das amigas da minha mãe contou que muitas pessoas estavam partindo. Elas estavam tentando fugir para outro país, um país muito distante, com grandes montanhas. O que é esse lugar? Perguntamos para a mamãe. É um lugar seguro, ela disse. E onde fica? Perguntamos de novo. Ela nos mostrou imagens de cidades estranhas, florestas estranhas e animais estranhos. Finalmente suspirou e disse: vamos para lá e nunca mais voltaremos a sentir medo. Não sei se está dando para vocês verem bem. Ó. Não queríamos partir, mas a mamãe explicou que seria uma grande aventura. Colocamos tudo o que tínhamos nas malas e nos despedimos de todos. Saímos à noite para que ninguém nos visse. Ó, eles dentro do carro. Ó, eles dentro do carro, com todas as coisas ali, ó. Tá bem característico de cidade, assim, do Oriente Médio, né, gente? Saímos à noite para que ninguém nos visse e viajamos por muitos dias. Quanto mais nos distanciávamos, mais coisas iam ficando para trás. Olha lá. Finalmente, chegamos na fronteira. Tinha um muro enorme. Era preciso escalá-lo. Aqui não vai dar para vocês verem muito bem, mas tem, ó. Tá? Mas, oh não, vocês não têm permissão para cruzar a fronteira. Voltem, gritou um guarda zangado. Não tínhamos para onde ir, estávamos muito cansados. Aqui um guarda, ó, guarda bem grandão, né, ó. Sabe, bem como criança vê, né? Criança vê assim tudo bem grande. E aqui, ó, eles. Naquela escuridão, os barulhos da floresta me assustavam. Mas estávamos com a mamãe e ela nunca ficava assustada. Fechamos os olhos e, enfim, dormimos. De repente, gritos nos despertaram. Eram os guardas, eles estavam à nossa procura. Devíamos nos esconder. Rápido, por aqui, a mamãe falou baixinho. Então ela falou assim, rápido, por aqui. Corremos e corremos até que surgiu um homem que nunca tínhamos visto antes. O homem disse que nos ajudaria. A mamãe deu a ele algum dinheiro e ele nos colocou do outro lado da fronteira. Estava escuro, não fomos vistos. Nossa viagem ainda não acabou, explicou a mamãe. O mar imenso se estendia à nossa frente. Precisávamos atravessá-lo. Mas como? Olha lá o marzão, ó. Embarcamos em um bote cheio de gente.
Era muito apertado e chovia todos os dias. Mas contávamos histórias uns aos outros, contos sobre terríveis e perigosos monstros que se escondiam no fundo do mar, prontos para nos devorar se o bote virasse. Aqui estão os monstros. E aqui, ó, embaixinho o botinho deles. O barquinho chacoalhava bastante, à medida que as ondas cresciam mais e mais. Parecia que o mar não tinha fim. Contávamos novas histórias, histórias sobre a terra que nos esperava, onde havia imensas florestas verdejantes, cheias de fadas gentis que dançavam e nos brindavam, com palavras mágicas para acabar com a guerra. Então, o sol nasceu e avistamos terra pela primeira vez em dias. O bote balançava silencioso rumo à costa. A mamãe disse que tínhamos muita sorte por ainda estarmos juntos. É este lugar onde vamos ficar seguros? Perguntamos. Estamos chegando, ela respondeu com um sorriso cansado. Ó, mamãe. Viajamos mais dias e mais noites. Cruzamos muitas fronteiras. Do trem, eu via pássaros que pareciam nos seguir. Olha lá o trem. Eram migrantes como nós. E a viagem deles era tão longa quanto a nossa. Só que os pássaros podiam cruzar qualquer fronteira. Espero um dia como esses pássaros que conseguimos encontrar um novo lar, que consigamos encontrar um novo lar. Um lar onde possamos ficar seguros e recomeçar nossa história. E aqui tem os pássaros, ó. É isso. Curtiram? Sim, o melhor é a sua interpretação, Sim, professor. sim. Ô, gente, às vezes, por que que eu fiz questão, é claro, de ler um livro, uma história para vocês? Porque às vezes traz assim, né? Eu acredito que vocês já tenham visto provas dessa maneira, né? Que traz uma história e pergunta, né, a que se refere, que tipo de movimento está acontecendo ali, que tipo de fluxo, tá? É muito bonito esse livro, é triste, né? Mas é um livro muito bonito. Então, gente, a aula de hoje é essa. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer confusão, eu estou no grupo ali no 2, deixa eu ver qual que eu estou. Externos, Prevec externos e Prevec externo 2. Eu estou ali, qualquer coisa vocês me chamem, tá? E... tem uma galerinha ali que já me perguntou coisas no Instagram, pode me perguntar, tá? @franemigrande. Podem me perguntar caso vocês estejam estudando ali e venha alguma dúvida que vocês não conseguiram sanar. Eu sei que esse momento é difícil, mas tenho certeza que todos vão superar, tá bom? Vai dar tudo certo. A geografia, ela é assim, ela é bonita, mas às vezes muito confusa, às vezes tem muita coisa triste também, né? Porque se refere a questões Professora, sociais, qual o nome atualidade. do livro mesmo? A Viagem. Ó, A Viagem. Ok, obrigada. Beleza, gente? Agora eu tenho que parar de gravar. E o meu auxiliar? Que bom, Veridiane, que você gostou. Eu tô amando também fazer esse trabalho aí com vocês, tá? Tô sempre aí quando vocês quiserem precisar de alguma coisa sobre toda essa expectativa versus frustração que acontece com a gente, né? Bem, vamos lá nos 3 pontinhos. De nada, gente. Espero que vocês tenham entendido de coração, tá? Tchau, Fran, minha xará. Um beijo.
Tchau, Gabriel. O Gabriel tem que ver. Qualquer dia a gente Obrigada pela aula, professora. Boa noite. Boa noite, Amanda. Tchau, bom descanso. Ótima aula foi hoje. Obrigada. Que bom que vocês gostaram, entenderam. Tem muita coisa sobre isso, mas é como eu disse na primeira aula. Vestibular é conhecimento cumulativo, né? É o que vocês aí aprenderam ao longo da vida. Agora é meio que só revisar, tá? Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, Tamara. Deu certo agora? Conseguiu compreender? Deu, aham. Sua aula é maravilhosa. Qualquer coisa Tchau, professora. chama, tá? Ok. Tchau. Interromper gravação. Agora parou?